um guerreiro na luta da PEC da Polícia Penal. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar todos os agentes penitenciários, estaduais, federais que estão aqui. Agradecer o convite, que já desde o ano passado, o Fernando já tinha nos convidado. Quero cumprimentar aqui especialmente o Carlinhos, que é da agente penitenciário de Minas Gerais, nosso parceiro de luta de muitos anos. Eu que também sou oriundo dessa luta de classe, militei por 22 anos na nossa Associação dos Praças em Minas Gerais. Cumprimentar o Helder Jacó, que eu conheci no ano de 2008, 2009, na realização da primeira e única, Conferência Nacional de Segurança Pública. Tivemos a oportunidade de integrar juntos o Conselho Nacional de Segurança Pública, que hoje está aí capengando. Esperamos que agora, com o Ministério da Segurança, o Conselho possa ser fortalecido novamente. Cumprimentar o Cabo Sabino, nosso grande deputado pelo Ceará, também grande companheiro de luta, e cumprimentar toda a mesa pela realização desse evento. A gente vem aqui reforçar o nosso compromisso com a valorização dos agentes penitenciários. Eu tenho uma história de luta junto com o sistema prisional e com os agentes penitenciários em Minas Gerais, porque em 1996, 97, foi realizada em Minas Gerais uma CPI, lá na Assembleia Legislativa, uma CPI do sistema carcerário. E uma das consequências práticas dessa CPI foi o indicativo de retirar o sistema prisional da vinculação com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então, basicamente, toda a gestão era feita pela Polícia Civil e com a atuação da Polícia Militar, como conhecemos esse modelo tradicional de segurança externa que as polícias militares historicamente fizeram nos presídios. E, a partir dessa CPI, essa lei foi aprovada e teve muita resistência na sua aplicação, e nós pudemos participar diretamente da construção, porque essa lei dava um prazo, e esse prazo venceu e nada fora feito. Então, teve que vir outra lei para prorrogar esse prazo. E é aí que nós entramos e participando do esforço, junto com os agentes penitenciários, à época era o Terrinha, o presidente do sindicato, e junto com os policiais civis, com os sindicatos policiais civis e da nossa Associação de Policiais Militares, nós brigando para que efetivamente o sistema prisional fosse independente. Naquele momento foi para a Secretaria de Interior e Justiça, depois criou-se uma secretaria, a subsecretaria no âmbito da nossa Secretaria de Defesa Social e agora, no último governo, transformou numa secretaria autônoma. Então, eu considero isso uma ação extremamente importante para a identidade do sistema prisional e para criar os mecanismos, inclusive, de valorização dos agentes prisionais ou, como nós queremos que seja, da Polícia de Execução Penal, que eu acho que é o nome mais adequado que eu ouvi, que aprendi, que deveria ser a identidade dos senhores e senhoras. Portanto, eu considero integrante dessa luta de todos vocês, que é a luta da valorização, do reconhecimento. Minas Gerais, que ainda tem um volume muito grande de agentes com contratos precários, sem concurso, é uma luta, eu diria, em alguns aspectos, inglória nossa, porque se de um lado nós temos que garantir o concurso público para o preenchimento das vagas, por outro, a partir do momento que as pessoas são contratadas, estão lá 3, 4, 5, 10, até 20 anos, a gente também precisa de uma solução para essas pessoas. Mas entendo que o caminho que Minas Gerais seguiu foi um caminho que criou o mecanismo, criou o lastro necessário para a identidade dessa categoria e para criar o mecanismo, o laço jurídico, inclusive, para a busca dessa valorização. Nós temos um compromisso aqui, já conhecido e reconhecido, desde a Conferência Nacional, que teve a criação da Polícia Penal como a diretriz com maior número de votos, certo? A diretriz mais votada na Conferência Nacional de Segurança Pública no ano de 2009 foi exatamente a criação da PEC, a criação da Polícia Penal com a PEC 308. Hoje nós estamos com a PEC 372, que é a PEC 14 que veio do Senado. Eu, já na PEC 308, dialogando com a Federação, em especial aqui através do Fernando, nós já tínhamos um compromisso, inclusive, de um texto, de um substitutivo no plenário,
porque eu que sou defensor da polícia de ciclo completo, eu sempre entendi que nós temos que fazer do sistema prisional, né, a polícia penal, e que essa polícia tem a competência também da investigação, tem a competência do ciclo completo. Então, eu não consigo enxergar que nós vamos dar o poder de polícia para uma categoria que ela, e exclusivamente ela, estará num espaço geográfico definido e que esse poder de polícia não inclua o poder de investigação. Então, eu confesso que eu gostava mais da PEC 308 do que da 372, porque ela trazia a competência da investigação. Traz, né? Porque ela não morreu ainda, está lá no plenário. Traz a competência da investigação. Qual que é a nossa crítica, e que foi a construção que nós fizemos com a federação? Foi de tirar a subordinação à Polícia Civil. Porque em Minas Gerais, em que o sistema já é todo autônomo em relação à Polícia Civil, em relação a outros órgãos, ela tem uma subordinação direta ao governo do Estado, se nós mantivermos o texto da PEC 308 da forma que está o substitutivo no plenário, em que a competência da investigação se vincula a um inquérito aberto pelo delegado, nós estamos restabelecendo a subordinação que já há mais de quase 15, 20 anos nós não temos mais em Minas Gerais. E esse é um aspecto voltado para Minas Gerais, mas também é um posicionamento que dialoga com a minha defesa de polícia completa, em que todos têm que ter a competência da investigação e reportar ao Poder Judiciário, reportar ao Ministério Público. É assim que o mundo funciona. É assim que o mundo funciona. Todas as polícias entregam o seu serviço para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Em qualquer lugar do mundo, polícia tem a função de fazer prevenção e de fazer investigação. Em qualquer lugar do mundo, o Ministério Público investiga e tem a competência de receber as denúncias e promover as denúncias. Em qualquer lugar do mundo, polícia é de ciclo completo. Só o Brasil que é diferente. O que é diferente no mundo é a organização das polícias. Tem 2, tem 3, tem 4, tem polícia municipal, tem polícia regional. Essa organização, cada país faz o seu. Mas, até nos Estados Unidos, que eu nem nunca estive lá, mas todos dizem que tem mais de 18 mil agentes de polícia nos Estados Unidos. Todas elas fazem o ciclo completo. Mas não precisamos nos Estados Unidos. Vamos para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, que nós vamos encontrar organizações, cada uma com a sua. Tem 2, tem 3, tem polícia militar, tem polícia militarizada, tem polícia uniformizada, tem polícia civil, todas fazem o ciclo completo. E, portanto, a minha defesa é que no Brasil, que já temos hoje pelo menos 7 agências de polícia, e eu já incluo os agentes prisionais, a polícia penal, nesse número de 7, aliás, aí chega a 8, porque agora nós temos os agentes de trânsito. Com essas 8 agências, o que eu defendo é que elas coexistam harmonicamente e, numa organização por território e por estado de flagrante, nós possamos fazer o ciclo completo. Acho que temos já um desenho razoável para a implementação, especificamente em relação à Polícia Penal. A minha convicção, uma forma que eu enxergo, é nós termos a Polícia Penal com a competência da investigação no território que é exclusivo dela, que são os presídios, é o sistema prisional. Então, essa é a minha convicção e que nós estamos construindo. Não tem nada resolvido, mas acho que está bem amadurecido esse caminho. Então, tem todo o meu apoio para a Polícia Penal, seja na 372, seja na 308, eu sigo vocês naquilo que vocês estão buscando. Nesse momento, eu, em diálogo, não fiz nada por iniciativa, não fiz nada para poder vender nenhuma ideia para vocês, mas em comum acordo, discutindo com a Federação através do Fernando, nós apresentamos o requerimento para apensar a 372 na 308, porque a gente mata uma tramitação que a 308 teria aqui. Então, ela chegou, a mesa da Câmara não a pensou automaticamente, que achei que seria assim. Não a pensou. Iria ter que criar uma comissão, passar pela CCJ, criar comissão especial, fazer todo o caminho. Como vocês trabalharam essa PEC no Senado, e ela veio de lá com a cara que vocês queriam, então nós achamos que tínhamos que reduzir esse tempo de tramitação, e o caminho mais curto é a pensação. Então, do ponto de vista regimental, todo mundo aqui milita aqui nessa casa, sabe que do ponto de vista regimental, colocando a PEC em pauta, nós podemos regimentalmente pedir preferência para o texto do Senado, para a PEC do Senado, e votar a PEC do Senado, que é o que vocês interessam nesse momento. Se tiver outra construção, também já está no plenário do Senado. Então, a gente teve essa participação nesse sentido. Agora, eu queria, muito rapidamente,
também dizer, e tivemos a participação de alguns sindicatos, em especial da federação, na construção de um texto, de um projeto de lei do sistema prisional. Todos nós sabemos, tem inúmeros projetos aqui. O Senado aprovou um projeto agora, que eu, sinceramente, considero na contramão daquilo que nós precisamos. É um projeto extremamente liberalizante, tá certo? Olhou para um lado que nós não estamos olhando. O nosso texto, que teve a contribuição de pessoas que estão aqui dentro, como o Fernando, como o Carlinho, como o Elbert, o Helder Jacob, que esteve nas audiências públicas, nós construímos um texto que dialoga com o regime fechado. Então, não é um texto que dialoga com todo o sistema, dialoga com o regime fechado no endurecimento da pena. Esse projeto é um projeto que veio do Senado, tinha mais 41 projetos aqui na Câmara que foram pensados, em que a gente cuida de criar um novo regime disciplinar, que ficou denominado como Regime Disciplinar de Segurança Máxima. Esse regime, ele não anula o RDD, mas que amplia a possibilidade da restrição, que hoje é de 1 ano, para ir até 4 anos, com restrições bem mais rígidas que o RDD, e com uma inovação em relação ao RDD. Vocês conhecem muito bem, o RDD hoje, ele é vinculado ao comportamento preso, e não necessariamente ao crime, e não necessariamente à característica do preso. Nós estamos, para além das condicionantes do vínculo com o comportamento, estamos vinculando a algum crime. Então, a gente já estabelece que o crime de matar policial, o crime hediondo, a função de chefe de organização criminosa são pré-requisitos para entrar, tanto no RDD quanto nesse novo regime disciplinar de segurança máxima. Continua sendo uma decisão do juiz, mas nós estamos estabelecendo que terá que decidir liminarmente, para que não fique decisões por muito tempo sem ser tomada. Então, o juiz vai continuar manifestando, mas ele tem que manifestar liminarmente, o que garante uma decisão mais rápido. Nós estamos instrumentalizando melhor os gestores do sistema prisional para fazer o controle da disciplina da execução penal. No caso da progressão do regime, tem inúmeras ideias de progressão de regime. Então, nós partimos de 3 princípios. No Brasil, se não tivermos uma nova constituinte, nós não teremos prisão perpétua, nós não teremos execução integral e nós não temos pena de morte. Então, essa é uma limitação constitucional. Então, a gente debate isso, mas não tem como, sem o risco de perder, né, por WO, vamos dizer assim, pela obviedade da inconstitucionalidade, nós não vamos colocar isso no texto. Então, o que é que nós estamos propondo, dialogando com o sistema prisional? Na questão da progressão de regime, nós estamos elevando o teto do hediondo para 70%, do hediondo reincidente, estamos elevando o piso do hediondo de 40% para 50%, criando uma faixa de 40% para os chefes de organização criminosa, certo? Uma faixa de 40% para aqueles cujo crime tenha reincidência, tenha violência contra a pessoa e tenha qualificadora, e subindo 16%, que 1/6 da pena corresponde a 16%, subindo para 20%, o que não tem nada disso. Que eu não tenho estatística, mas acredito que nós vamos reduzir a quase zero o número daqueles que pegam 8 anos de prisão e que não tem reincidência, que não tem qualificador e que não tem violência contra a pessoa. Então, na prática, nós estamos levando praticamente todo mundo para o piso de 30%. Essa é a nossa proposta. Com relação à comunicação no presídio, nós estamos propondo alterar o Código Penal para incluir como efeito automático da condenação a perda ao direito ao sigilo e à privacidade da comunicação. E junto com outro arranjo que nós fizemos no texto, nós criamos lastro para o efetivo monitoramento ambiental. Ou seja, cria um lastro jurídico para fazermos o monitoramento e criando instrumentos que, na nossa convicção, são instrumentos mais adequados para os gestores destruir o equipamento que possa entrar no presídio. Hoje, introduzir um telefone no presídio é crime.
usar o telefone lá dentro é falta disciplinar. Nós estamos tipificando essa conduta. Então, o nosso texto, o texto que nós conseguimos aprovar, que eu fui relator, que nós conseguimos aprovar na comissão especial, ele dialoga com o regime fechado. Então, hoje mesmo eu fui dar uma entrevista na Rádio Câmara. Então, me perguntaram sobre tudo. Mas o nosso texto não dialoga com semiaberto, com aberto, não dialoga com o tamanho da pena, dialoga com o cumprimento do regime fechado e que nós entendemos e fizemos dialogando com os agentes através, principalmente da federação. Então, o tempo aqui de todo mundo é curto, eu acho que eu já falei demais, o Fernando já olhou para mim meia dúzia de vezes. Entendo que nós vamos encerrar, mas eu reforço o nosso compromisso. Deputado, olhei para concordar com Vossa Excelência no sentido desse projeto, importantíssimo. Aos companheiros, nós iremos disponibilizar no site da federação. Esse projeto realmente teve a construção nossa parceria, nossa participação. Então, quando eu estou olhando para o senhor, é para concordar com esse projeto, é de suma importância, importantíssimo sim, e nossos companheiros precisam ter conhecimento desse projeto. Ele é excelente. Então, está liberada a fala para o senhor sim, até porque está dentro do tema, maravilha para nós. Então, mais do que conhecer, eu quero sugestões. Ontem o Helder esteve lá comigo, tá certo? Está incomodado com a revista íntima, tá certo? Eu também. O que ocorre é que em todo esforço de construção não houve nenhum consenso, né? E aqui você não precisa de consenso, mas você precisa de uma maioria, senão você não dá o segundo passo. Então não houve maioria para a gente extinguir por completo a visita íntima, tá certo? Mas no segurança máxima fica vedado. E deixa de ser, como é hoje, para criar algumas condicionantes de cadastro, de monitoramento, de comportamento, né? Nós colocamos no texto bom comportamento, bom comportamento é fácil, né? Tem que ser o excepcional. Então, o texto ainda está, todos sabem, o texto, enquanto não for votado, não for sancionado pelo presidente, não for votado no plenário do Senado, que no caso tem que chegar lá, ele é passível de ajuste. Então, ainda há espaço para a gente melhorar o texto. Mas, de fato, eu queria a avaliação. É o PL 7223 de 2006. Então, é analisar o substitutivo que foi aprovado na comissão, né? Todo mundo aqui pesquisa no site, se quiser também, está no meu site também disponibilizado. E com relação à Previdência, eu peguei a palavra final aqui do deputado Edmilson e vou apropriar, já falei com ele que ia apropriar das considerações. Eu tenho a posição clara de votar contra o conjunto do texto da Previdência. Eu sou daqueles que entendem que o equilíbrio das contas públicas no Brasil não passa obrigatoriamente, necessariamente, e nem a única condicionante para o equilíbrio das contas públicas é a reforma da Previdência. Entendo que nós não podemos corrigir distorções da política remuneratória com direitos previdenciários. Se há distorções na política remuneratória, então que cuide da política remuneratória, né? Que não é uma decisão de curtíssimo prazo, mas que ajuste, então, a política remuneratória ao longo do tempo. Eu também acho que nós não podemos ter gente recebendo salário mínimo no serviço público e outros recebendo 40, 50, 110, 150 mil reais. Também acho que tem que fazer o ajuste. Mas não acho que a reforma da Previdência é o caminho para fazer esse ajuste. Então, esse é um custo, em especial do segmento de agentes de Estado que cuidam da segurança pública, né? Aqui dentro da Câmara tem uma tendência de supervalorizar a carreira jurídica. Então, isso quer dizer que nós nunca vamos ser reconhecidos. Nós não somos carreira jurídica. Então, nós vamos ter que exigir curso de direito para todas as carreiras agora, para ter reconhecimento? Não é possível isso. E nós já vivenciamos. Em 2015, meu primeiro ano de mandato aqui, tinha uma PEC, a PEC 443, que nasceu para dar igualdade para a AGU, ou as categorias, com o Poder Judiciário. Aí foi apensada uma outra PEC, que era para criar a carreira jurídica dos delegados, também para achar esse caminho. E foi uma votação difícil, demorada, na era do Cunha, mas 99,9% dos deputados que subiram à tribuna diziam da necessidade de aprovar a PEC 443, porque os delegados mereciam o reconhecimento. Certo? Então, nós outros não fomos sequer lembrados. Eu fui um dos únicos, se é que existe únicos, né, que foi à tribuna para dizer, olha,
nós não podemos caminhar na direção da valorização somente na perspectiva de carreira jurídica. Nós temos que enxergar como carreira de Estado. E ser soldado, ser agente prisional, ser polícia penal, ser militar das Forças Armadas, ser agente de polícia, é uma carreira de Estado que tem tanta importância, ou maior em alguns casos, do que a carreira jurídica. Tá certo? O que é mais difícil? É um soldado, um agente, desarmar um cidadão nervoso com a faca na mão numa briga, ou depois enquadrar o que juridicamente enquadrar aquele ato no Código Penal? Para mim, claro que é desarmar o sujeito com a faca. O que é mais difícil? É fazer a busca dentro do presídio e identificou lá se é um telefone, se é uma maconha, se é uma droga, ou enquadrar depois aquele delito dentro do Código Penal? O mais difícil cabe àqueles que recebem menos, que é menos valorizado. Então, nós precisamos de ajudar a reverter esse pensamento aqui da Câmara de que carreira jurídica é a carreira que deve ser mais valorizada do ponto de vista salarial. Nós não estamos aqui para combater carreira de ninguém, mas estamos para buscar o reconhecimento da nossa, e nessa dimensão nós estamos no mesmo barco, tá certo? Sou policial militar, sou subtenente da Polícia Militar de Minas, portanto, eu acho que a gente tem a dimensão do que representa para nós esse tratamento que nós recebemos do Estado em relação a outras carreiras, certo? Então, fica aqui o registro do nosso compromisso da luta, ombro a ombro com vocês, e eu sei que podemos contar, nós vamos ter aqui uma paralisação, espero que não, mas até agora, por conta da intervenção, nós teremos uma paralisação da tramitação das nossas PECs, mas espero que prevaleça o raciocínio de que a tramitação seja possível, que não seja possível a votação em plenário, mas que a tramitação seja possível, porque aí a gente retoma, pelo menos, a discussão do ciclo completo, a carreira única que nós estamos defendendo aqui, em termos de PEC. E aquilo que não puder ser da PEC, nós vamos caminhar junto com todos na legislação penal. Eu sempre defendi, terminando, tá, Fernando? Mais 3 minutinhos só. Eu sempre defendi a criação do Ministério da Segurança Pública. Meu primeiro documento que eu ajudei a produzir, defendendo o Ministério, foi em 1997, num encontro nacional da nossa entidade, que ela até está desativada, era o UBSUS, hoje nós estamos militando na ANASPA, mas defendendo. Então, eu sou defensor do Ministério, porque acho que segurança pública precisa de um instrumento de integração, precisa de instrumento jurídico de gestão que integre, que a gente não jogue tanto esforço fora como nós jogamos no sistema de segurança pública de hoje. Então, eu sou defensor da criação do Ministério, mas acho que se ele ficar restrito aos órgãos de polícia federal, nós deixamos ainda um espaço muito grande das polícias estaduais, do sistema prisional, que não terá um espaço formal no Ministério. Uma coisa é nós apostarmos no Raul Jungmann, e eu aposto na Raul Jungmann como aquele que, de fato, vai iniciar um excelente trabalho no Ministério da Segurança Pública, uma pessoa que, por várias razões, a gente tem acesso para o diálogo, mas, obviamente, que o tempo passa e as pessoas mudam, e nós precisamos de garantir a ocupação desse espaço. Então, eu já protocolei uma emenda à medida provisória, dentro da nossa compreensão de que o Ministério, de fato, o limite dele é ter organicamente os órgãos federais, Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e estamos propondo, aproveitando a medida provisória, estamos propondo a criação de um conselho, que nós estamos chamando nesse momento de Conselho Nacional de Integração das Políticas de Segurança Pública. É um esforço, nós estamos propondo esse conselho no âmbito da Presidência da República, como é hoje, entre tantos outros, o Conselho de Política Econômica e Desenvolvimento Econômico, certo? Que é um conselho formal que se reporta à Presidente da República, que não se submete a nenhum ministério e que, portanto, tem uma possibilidade de integrar. Então, o desenho que nós enxergamos legalmente permite trazer todos nós, enquanto instituições, enquanto trabalhadores, para um conselho que reporta à Presidência da República, que, na nossa convicção, pode ser um instrumento dessa integração que nós tanto sonhamos. Então,
Então, fica aqui já o meu pedido também para que analise essa nossa emenda, porque todos nós, naturalmente, vamos trabalhar no encaminhamento da MP que criou o Ministério da Segurança Pública. Meu abraço a todos, meus cumprimentos, e, mais uma vez, o meu reforço aqui no compromisso da luta conjunta com os agentes, com os policiais penais, ou os policiais de execução penal, como alguns já me pediram também, que a gente adequasse o nome para agente de Polícia de Execução Penal. Ok? Um abraço a todos e um bom evento.